Vamos nos colocar de pé para dar início ao nosso culto. Hoje é um culto um pouquinho diferente, nosso culto de missões, onde o Senhor Deus vai falar conosco grandemente, onde Jesus vai expressar a vontade dEle, aquilo que Ele deseja que nós vamos fazer como missionários do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, pedir que Ele venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Tua presença nessa tarde, ó Deus, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, agradecer o Teu nome, Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor, não somos nada sem a Tua presença, Espírito Santo. Somos falhos, somos pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Eu sou falha, sou pecadora, Senhor, mas me coloco, Senhor, a Teu dispor, Senhor, coloco-me nas Tuas mãos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha me usar, Senhor, nessa noite, ó Deus, como um canal da Tua palavra, Senhor, para trazer aquilo que está no Teu coração, que eu consiga expressar, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, a palavra do Senhor, que o Senhor vai falar conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz assim a palavra do nosso Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Pode se assentar um minutinho, igreja. Nós temos mais alguns versículos que o Senhor nos fala sobre o ID. Nosso culto hoje é sobre o ID. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas e a todas as pessoas. E ele diz assim: portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de Lucas também, Jesus fala assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Isso Jesus falou depois que ele designou os apóstolos para irem pregar o Evangelho. Ele designou ainda outros 70. A palavra do Senhor nos diz ali em Lucas 10, no versículo 1 e 2, a partir do capítulo 1, ele diz assim, que grande é a seara, mas poucas são as pessoas dispostas a ir, poucos são os trabalhadores. Grande é a seara, tem muitas pessoas esperando para ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos acomodados, sentados dentro da igreja, nós vamos e voltamos, mas nós esquecemos de fazer o ID. Tem muitas maneiras que nós podemos fazer o ID, seja contribuindo, seja indo lá levar a palavra, seja incentivando pessoas que vão, contribuindo com as missões. Muitas vezes nós falhamos nessa parte, nós nos esquecemos. E tem muitas pessoas que têm o desejo de ir, mas muitas vezes não têm condições. Mas ele diz que é para rogar, o Senhor Jesus diz que é para rogar, que o Senhor da seara mandará mais ceifeiros para a seara. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, ele diz assim, o próprio Jesus dizendo: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Isso Jesus disse para os apóstolos quando ele estava enviando as pessoas que ele tinha designado para ir, para levar a palavra. Ele disse: Recebei o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós temos o desejo de levar a palavra, de fazer o ID. O Senhor sobe o seu Espírito Santo sobre nós e Ele derrama a sua unção e Ele dá a capacidade, Ele capacita, é o Espírito Santo que capacita.
Então, se você tem o desejo de fazer o ID, de pegar a palavra, não tenha medo, porque o próprio Senhor Jesus vai te capacitar, Ele vai soprar sobre você o Espírito Santo e vai te dar capacidade, Ele vai te capacitar para que você faça o ID, porque sozinho nós não conseguimos, por nós mesmos nós não temos capacidade, mas é o Espírito Santo que nos capacita para fazer o ID do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, está escrito: portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo coloca aqui 3 perguntas para nós refletirmos. Como vão invocar aquele que não crê? E como vão crer se ninguém for falar, se nunca ouvirem a palavra do Senhor? Muitas vezes, muitas pessoas não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem, não receberam o Senhor Jesus como Salvador. Eu posso dar meu testemunho que eu conheci o Senhor Jesus com 30 e poucos anos. Até então, não tinha ouvido falar. Ninguém tinha vindo ainda pregar para mim. Eu vim morar nessa cidade, foi aqui que eu ouvi falar sobre Jesus. Eu sabia que existia um Deus, que sabia que existia um Jesus, mas nunca tinha ouvido pregações. Eu fazia parte de outra denominação, de outra religião, e foi aqui nessa cidade que eu me converti, que eu entreguei a minha vida ao Senhor e Jesus mudou a minha vida. E hoje eu tenho o desejo de louvar o Senhor, de glorificar o Senhor, porque o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre a minha vida. Quando eu aceitei Jesus, quando eu vi a palavra, quando eu criei, quando eu decidi me batizar, eu assumi publicamente: eu sou de Cristo. E hoje eu estou aqui para dizer para você: não perca tempo. Aceite o Senhor como seu Senhor e Salvador. A palavra do Senhor diz que Jesus falou que era para ir por todos os lugares, pregando, levando a palavra, ensinando, batizando e ensinando aquilo que Ele deixou como ensinamento. Ele deixou os ensinamentos. É bem simples o que Jesus falou. Ele disse: ide, pregai e batizai por todo o mundo. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só há salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos deixa aqui esses versículos, e esses versículos se resumem no que Ele espera da sua igreja, o que Jesus espera da sua igreja, desde o dia da sua ascensão, desde o dia que Ele foi elevado ao céu. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador para vocês. Depois que Ele morreu, que foi crucificado, Ele voltou, Ele apareceu, Ele esteve entre nós, entre as pessoas naquela época, né? Ele esteve, Ele caminhou, Ele veio, Ele curou ainda pessoas, Ele falou com os discípulos, Ele apareceu para os discípulos. Algumas passagens que eu li aqui foram nesses momentos que Jesus apareceu. É sempre no final de cada livro ali do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, fala sobre a ressurreição de Jesus, a volta dele ali, que Ele esteve na terra e que Ele foi elevado ao céu. E Ele disse, Ele deixou essa comissão para nós como discípulos: ide, pregai e batizai. Então essa é o que o Senhor Jesus espera. Essa é a comissão, a grande comissão que Ele deu para a sua igreja naquela época e para nós hoje, porque a igreja do Senhor continua de geração em geração. Nós somos a geração dessa época, que estamos levando a palavra, que estamos fazendo o ID. Amém? Eu convido o Ministério do Louvor para estar vindo aqui à frente, para nós louvarmos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Deus de Israel. Vamos louvar ao único que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração em nome de Jesus.
misericórdia, ó Pai. Consagramos o nosso ser a Ti nesta tarde, nesta noite, ó Pai. Que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos deu isso, Pai, para proclamarmos a Tua palavra. Por isso declaramos, ó Pai, que a Tua presença é real neste lugar. Nós entregamos a Ti, porque é o único Deus que merece o nosso louvor, que merece a nossa honra, que merece a nossa glória somente ao Senhor. Não há outro neste lugar, não há outro neste mundo, porque a nossa vida está consagrada ao Senhor. Todo o nosso ser, a nossa família, Senhor, esta igreja, Pai, consagramos ao Senhor e damos liberdade ao Espírito Santo para que venha falar ao nosso coração. Derrama sabedoria, derrama discernimento sobre as nossas vidas para cumprirmos, ó Pai, com êxito aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Tenha liberdade nesta noite, age como tu queres, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse cumprido na igreja promessa que diz
uma chuva de bênçãos sobre este lugar, uma chuva sobre as nossas vidas da tua presença maravilhosa. Inunda o nosso ser nesta noite, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E que o Senhor possa nos usar a cada dia, Pai. Nesse culto de missões, que nós possamos dizer para o nosso Deus: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, Senhor, para falar do teu amor para os corações perdidos e necessitados que há nesta cidade, que há nas cidades vizinhas, ó Pai. Muitas pessoas, Senhor, estão morrendo sem te conhecer, sem ter a chance de entregar os seus corações e suas vidas para ti. E o Senhor nos pôs nesta terra com um propósito, com um objetivo, que é o ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos vergonha, mas nós possamos abrir as nossas bocas e fazer a nossa parte no dia a dia. Porque onde quer que estejamos, muitas vezes na rua, encontramos pessoas necessitadas, pessoas decaídas neste mundo perdido e que precisam ouvir a voz do Senhor. Precisam saber que tem um Deus que muda situações, que restaura vidas, que traz de volta à existência aquilo que não existia. Senhor, nós somos vasos e queremos continuar sendo usados por Ti, Senhor. Usa esta igreja, Senhor.
Amém, Jesus amado. Poder sentar, amados, em Jesus. Só um pouquinho. Graças e paz, amados irmãos. Amém. Como foi falado, hoje nós estamos realizando o nosso culto de missões e nós vamos apresentar agora, tá, um tipo jogral para a igreja, né, ouvir uma mensagem através, né, dessa tipo uma poesia. Amém? Em cada canto do mundo, o medo, o desespero e a morte acometem as gentes. Notícias mundiais pintam o terrível quadro das nações. O pecado é uma epidemia que destrói e lança no inferno. O pavor do mundo é horrendo. Um mar de desilusões, um leito de agonia, uma tempestade de tristeza, massacram os homens sem Deus. Para o doente, há um médico, para o réu, um advogado, e para o morto, o remédio é Cristo. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Calçados os pés do Evangelho, da preparação santa, jovens, velhos, crianças, eleitos, embaixadores, seguram a bandeira de Cristo. Radicados na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, na Austrália e na Oceania, os salvos recebem as ordens do general: ide, pois diante de si não há governos, não há estação, não há perseguição, não há guerra. No exército de Cristo não há medo. Na sua passagem, derruba altares profanos, queima a idolatria, liberta as almas escravas, cura os enfermos, nada impede a sua marcha.
Deus, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Filhos, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termos à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluia. Amados irmãos, nós trouxemos para vocês aqui algumas bandeiras, né, da nossa cidade e da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Nós queremos dizer o seguinte, de que dentre os estados da nossa nação, Brasil, né, nós estamos com a bandeira do Brasil aqui, esses 3 estados são os que são menos evangelizados. Principalmente o Rio Grande do Sul. É o lugar que tem menos evangélicos e menos igrejas. Então, cabe a nós, como tem sido orado, né, de anos e anos tem sido orado, para que o Senhor venha fazer um grande avivamento evangelístico nesses estados. A maior porção de evangélicos na região sul está no Paraná. Mas em Santa Catarina vem em segundo lugar e em terceiro lugar o nosso estado do Rio Grande do Sul, tá? Fazendo parte da região. Então nós temos que clamar ao Senhor, principalmente por esses lugares aonde o Evangelho tem dificuldade de chegar. Porque nós sabemos que, como foi orado, muitas pessoas estão partindo sem Jesus, muitas vidas estão se perdendo, né? E nós queremos nesse momento que vocês fiquem de pé, vamos fazer um clamor por cada vida, por cada lugar, para que o Senhor esteja alcançando essas vidas em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós oramos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, por sua soberana e grande poder, Senhor, que há em Ti, ó Pai. Nós clamamos a Ti para que o Senhor venha fazer uma grande obra na região sul, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, que desde, Senhor, Paraná, ó Deus, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Senhor, sejam abraçados por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, Pai. Deus, nós clamamos a Ti por muitas vidas, Senhor,
a Ti. Ó Pai querido e amado, nós clamamos, Senhor, por líderes que estejam, Senhor, na brecha, em oração, Senhor, no sacrifício, Pai, para ganhar almas, meu Deus. Quantas vezes estamos tão incomodados com pessoas que estão fora do nosso país, enquanto aqui, Senhor, na nossa nação, há lugares que ainda o Teu Evangelho, Senhor, não chegou, ou se chegou, mas as pessoas estão com seus corações endurecidos, e há uma armadilha do inimigo, Pai, para que o Teu Evangelho não alcance essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti, e como igreja, como nós cantamos, como exército, Senhor, de guerra, Senhor, nós queremos administrar, Pai, com os nossos pés firmes na rocha, Pai, para alcançarmos essas vidas, Senhor, que estão perecendo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos fazer mais um clamor, amados. Nós, como igreja, que tão pequenos que somos, né, diante dos homens, mas somos grandes diante do nosso Deus. E nós tomamos a iniciativa de abrirmos uma missão nossa em Seara. As irmãs e os irmãos que estão indo lá têm visto a obra que Deus tem feito. E os irmãos que estão lá estão tão animados, amados, que é como se fosse a única igreja que tivesse naquele lugar. Nós sabemos que tem outras igrejas, mas para eles é um avivamento tão lindo, sabe? Porque eles querem contribuir, eles querem que aquilo ali cresça, eles estão orando, né? E Deus está fazendo milagres naquele lugar. Amém. Pessoas estão vendo o toque de Deus na vida delas. Então nós cremos e vamos clamar agora para que o Senhor venha trazer mais almas naquele lugar, vidas se acheguem e que nós comecemos, que aquela casa da irmã Júlia, que foi as portas que o Senhor abriu naquele lugar, que se encha tanto que possamos até ir para outro lugar de tantas vidas que vai chegar ali, amém? Eu vou pedir ao irmão Sandro para levar a Deus a oração, em nome de Jesus. Pai querido Deus, obrigado pela oportunidade, Pai. De mais uma vez nós estamos na tua casa. Pai querido, nós somos tão pequenos, ó Pai, mas Tu és o Deus grande. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Colocamos, ó Pai, ali em Seara, Pai, aquele trabalho, Pai, que tem iniciado, Pai, ali desde o ano passado. Ah, Pai, a Tua palavra diz que quando Deus abre uma porta, Pai, nem o inferno inteiro, Pai, possa subsistir sobre ela, Pai, ali está, debaixo da Tua mão, Pai, toca no coração daquelas vidas, toca, Deus, elas vai cedendo da Tua palavra, não vai desejo de ouvir a Tua palavra, de entoar a Ti, de clamar a Ti, Pai, porque nós estamos clamando com um propósito só a Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus exaltado, Pai, aquele lugar, Pai, será o grande, Pai, para que cresça o Teu ministério ali, nos capacita, Pai, capacita a Tua igreja, nos perdoa nossas falhas, Pai, dá-nos instruções, Pai, que possamos ministrar ali, Pai, quando estivermos, toda a Tua igreja, que a palavra, Pai, seja, Pai, penetrante nos corações, que ela seja ali, Pai, gravada, que não venha, Pai, ser apagada, mas venha a germinar, brotar, Pai, nos corações, Pai, salva a vida naquele lugar, repreende ali toda a fúria do inimigo, Pai, que Deus possa aceitar a Ti, Pai, até os mesmos que estiver passando na rua, será incomodado em ouvir a Tua palavra, em ouvir os louvores, Pai, que eles sentem o desejo de ali chegar, Pai, tira a intimidez, tira a vergonha, Pai, sai naquele lugar, Pai, em nome de Ti. É em Teu nome que nós buscamos, em Teu nome que nós clamamos, porque nós queremos a vitória, nós queremos no agir do Espírito Santo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós falamos, nós lançamos, mas a concretização é do Espírito Santo do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus e confiando que a vitória vem. Em nome do Senhor. Amém. Poder sentar, meus amados, em nome de Jesus. Amados. De nada adianta, amados, nós, como igreja, falarmos assim, queremos expressar o amor de Deus, se não for mediante o plano salvífico da salvação, se não for por intermédio do plano que Deus já estabeleceu.
Nós sabemos que muitas pessoas já têm assim planejado, né, formado, né, alguns métodos, algumas maneiras de atrair pessoas para Jesus. Tá? Então, assim, nós como igreja, nós não precisamos, né, inventar um modelo para ganhar almas para Jesus. A gente não precisa inventar, porque Deus já formou tudo, Ele já planejou tudo, Ele já estruturou tudo, e o maior plano dele, o foco do planejamento dele foi o próprio Filho, foi Jesus. Então eu não preciso inventar mais nada. Eu só preciso o quê? Apresentar quem? Jesus para as pessoas. Somente. Eu não preciso, sabe, inventar tantas coisas assim, banais, vou dizer assim, né? Que aterrorizam até o Espírito Santo. Eu posso expressar, né? Quero me expressar da maneira mais forte possível, porque aquilo ali seria momentâneo. O que o Senhor quer de nós é que venhamos a testificar do projeto de Deus. Quem é o projeto de Deus? Jesus. Somente Jesus. Então Ele veio salvar a humanidade. Quando nós estávamos falando aqui da dificuldade, né, dos nossos estados aqui na região sul, nós temos dificuldades também, amados, né, nas convenções, né, de que não conseguem levantar obreiros, não conseguem levantar igrejas, sabe, porque além, né, de modelos que não alcançam, além de tantas invenções que tentam, né, de estratégias humanas, né, há também algo da parte do inimigo que realmente veio para tentar destruir o plano de Deus. E como os irmãos conhecem, ali em João capítulo 3, versículo 16, né? João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo aqui, a gente sente ele como se fosse assim: Deus começou a escrever um texto, formando ali um projeto, e na conclusão daquele texto, a gente, quando está escrevendo um texto, a gente faz o quê? Uma introdução, né? A gente faz um desenvolvimento daquele texto e a gente faz a conclusão. É isso que a gente aprende na escola, não é assim? Então, quando Deus escreve a introdução, Deus escreve o desenvolvimento desse projeto dele, daí na conclusão Deus escreve que Ele amou. Por que Ele fez aquele projeto? Por que Ele executou a sua tarefa ali naquele texto? Porque Ele amou. Ele fez aquilo, Ele se ocupou em escrever uma história, um planejamento, porque Ele amou. Daí quando nós formos ler aqui, nós vamos dizer assim: você vai dizer o teu nome, amém? Eu vou dizer: Deus amou a Rosângela. Você vai dizer: Deus amou o Isaac. Você vai dizer com o teu nome, amém? Vamos lá? Deus amou a Rosângela. Falaram o nome de vocês? Amém. De uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, ali diz assim, aquele que nele creu, diga, você vai dizer, para que eu que creio, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus, quando Ele montou a história, quando Ele escreveu o seu projeto, Ele olhou para você. Ele colocou o teu nome no projeto dele. Deus colocou a tua vida, o teu projeto. Como nós vimos, né? A palavra de Deus diz que antes que nós fôssemos formados no ventre, né? Davi escreve:
Ele já estava montando, moldando, trabalhando. Então não se preocupe se você é gordinho, se é magrinho, se é alto, se é baixo. É o modelo que Ele achou lindo em você. Colocou esse nome em você. O mais importante é que você faz parte do projeto dEle, porque o teu nome está ali dentro do projeto dEle. Amém, Jesus. Glória a Deus. E você está aqui, porque você faz parte dessa história. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o plano de salvação, descrito em João 3,16, consiste na promessa de vida eterna para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então, porque eu fui escolhida por Deus, porque você foi escolhido por Deus, o teu nome consta nos livros de Deus, dos projetos de Deus, significa que você creu nele. Então, a todos aqueles que nele creem. Então, eu creio, porque eu já sou parte de Deus, da história dele. E é uma promessa. É uma promessa da parte de Deus. O plano de salvação é o plano de Deus para que seus filhos alcancem a vida eterna. Amados, nós sabemos que todos os dias partem pessoas, de alguma forma, de alguma maneira. Hoje eu estava comentando com o meu esposo, eu disse, meu Deus, qual será a dor? Eu não quero nem, eu falo, mas ao mesmo tempo eu não queria nem sentir a dor daquela mãe que perdeu aquela criança lá no distrito de Santo Antônio, né? Do acidente da moto, né? Que o carro bateu e a criança veio a falecer tão novinha. Aí a gente olha assim e a gente, como mulheres, por exemplo, a gente sente um peso, não que os homens não sintam, mas a gente sabe o que é gerado dentro de nós. E a gente começa a se colocar no lugar daquela mãe que ficou 9 meses com aquela criança dentro do seu ventre, que viu nascer, que deu mamar, que ajudou a andar, que deu comida na boca e foi ensinando e de repente sumiu da sua vida. E muitas vezes a gente se pensa, como que Deus pensa a respeito de nós? Que Ele nos fez, que Ele nos ama, e de repente estamos entregues ao pecado, à destruição eterna, à condenação eterna, ao distanciamento de Deus. Porque quando se diz assim que Ele veio, que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, não vá para a condenação eterna, mas que esteja com Ele eternamente. É uma preocupação de Deus, que nenhum se perca, que nenhum venha morrer. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles abriram as portas para a morte eterna, para a condenação eterna do homem. Então, todo aquele que morre sem Jesus, sem querer a salvação, sem aceitar. Antigamente se pregava assim, hoje em dia se passam panos quentes nas pessoas, mas nós temos que dizer bem a verdade. Com Jesus, nós temos a vida eterna. Sem Jesus, nós temos a condenação eterna. É o que diz a palavra. E nós temos que pregar conforme a palavra. No versículo 17 diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Como? Quando? Que Deus enviou, Deus o Pai enviou seu Filho ao mundo. Quando Ele disse, você vai nascer de uma virgem, você vai passar pelo sacrifício da cruz para salvar. Ele veio, Ele viveu aqui entre nós, no tempo passado, né, como seres humanos, quero dizer. E Ele sentiu a dor, Ele chorou, Ele teve fome, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diz aqui, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, quando Deus enviou Jesus, Ele não disse assim, olha, vai lá e termina com tudo. Ou seja, Ele não veio para julgar, para condenar, para destruir. Ele veio para dizer, olha,
a salvação chegou. Eu estou aqui para salvar você, para libertar você, para dar vida eterna a você. Foi para isso que Jesus veio. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós sabemos disso, amados, que quantas vezes temos pregado para as pessoas, quantas vezes temos falado do amor de Jesus para as pessoas, quantas vezes temos convidado as pessoas para vir à igreja, para vir orar, para estar na presença de Deus, para ler a Bíblia, mas elas escolhem os desejos da carne. As suas obras são más. É como diz a palavra, como diz aqui. Aquele que nele crê não é julgado, o que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio, Jesus é a luz do mundo. E os homens, ou seja, de modo geral, homens e mulheres, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, por serem feitas em Deus. Então, quando eu me aproximo do que é de Deus, das coisas de Deus, eu me aproximo da luz que é Jesus. E eu quero a cada dia me aproximar dessa luz. Então, amados, a salvação é um dom da graça e não é conquistada por esforço humano. Ou seja, vamos ver lá em Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Se algum não gostaria de ler, pode ficar à vontade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, querida. Então vejam só, como diz a palavra de Deus, porque pela graça, o que significa graça? Graça significa presente, ou seja, é através desse presente que Deus nos deu. Quem que é o presente de Deus? Jesus. Jesus é o presente de Deus. Quando ele nasceu lá em Belém, ele veio como um presente de Deus para as nossas vidas. Ou seja, quando ele diz, porque pela graça, ou seja, porque por esse presente, através desse presente, quem é esse presente? É Jesus. Vocês vão ser salvos mediante Jesus. Que ele diz assim, mediante a fé. Graças sois salvos mediante a fé. Ou seja, eu recebo a salvação mediante ou através da fé que eu tenho nesse presente de Deus, que é Jesus. E ele diz ainda, isso não vem de vós, ou seja, a fé, até a fé que eu tenho não vem de mim. É Jesus que coloca em mim. Amém. É Deus que coloca em mim. Eu, ser humano, não tenho condições de crer, de acreditar que Jesus é meu Senhor e Salvador. E você pode falar ali fora, você pode gritar lá fora e dizer, olha, eu quero dizer para você que Jesus é teu Salvador. Se o Espírito Santo de Deus não colocar na vida daquela pessoa a fé, ela não consegue acreditar. Porque a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence, é por Ele, é através dEle. Por isso que no começo, amados, eu disse que não adianta nós iludirmos as pessoas com tantas coisas para aproximá-las do Senhor. Nós temos que orar e pedir, Espírito Santo de Deus, convença essa pessoa, trabalhe no coração dela, tire a sujeira da cabeça dela, do corpo dela, da
graça de Deus, Jesus Cristo. Amém? Amém. É dessa maneira, como está escrito, né? E o versículo de João 3,16 aborda doutrinas chaves do cristianismo. Como? Primeiro, aqui nós vimos que em João 3,16 ele fala de quê? Do amor de Deus, através do amor. Né? Romanos 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Alguém quer ler, por favor? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Obrigada, amada. Então, como é que Deus prova que Ele nos ama? O versículo responde: através ou pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda mais ele diz nos versículos seguintes: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que significa isso? Significa dizer que todo homem pecador, todo homem que desagrada a Deus através das suas atitudes imorais, dos seus pecados, das suas iniquidades, todo homem profano, todo homem idólatra, ele é um inimigo de Deus. Ele está contrário à vontade de Deus. Aquilo que não é a favor, é contra. Mas aquele que se achegou a Jesus, que recebeu a salvação, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele passa pela reconciliação. Ou seja, ele sai daquele estado de pecado, de iniquidade, e agora ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele deixa de ser injusto, ele deixa de ser ímpio, ele deixa de ser pecador. Ele se torna uma pessoa salva, santa, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. O justificado, a palavra justificado vem de justo. Justo é aquele que não há dolo. Aquela pessoa que você olha assim e diz: meu Deus, essa pessoa é perfeita. Eu olho dos pés à cabeça e não vejo nada de errado nela. Aí você se olha, eu me olho e digo: meu Deus, somente o Espírito Santo sabe o que eu penso, o que eu falo, o que eu vejo, não é verdade? Somente Ele sabe. Mas através do sangue de Jesus, uma vez que eu aceitei esse sangue, uma vez que esse sangue me purificou, uma vez que eu acredito na vida eterna, uma vez que eu acredito que Jesus vai me levar para a eternidade com Ele, ainda que eu tenha pecado, mas o sangue de Jesus, conforme a palavra, me tornará limpo como escarlata passando em minha vida. Amém, Jesus. Esse sangue me purifica de todo pecado. Amém, Jesus. Eu sou purificada nele, por ele, para a glória dele. E Paulo diz: ninguém poderá, né? Quem é que pode nos afastar do amor de Cristo, do amor de Deus? O que diz o texto? Será que a luta, a perseguição, a fome, a angústia, a dor? Eu vou passar por tudo isso também. Eu não pense, amados, que porque você aceitou Jesus, olha, eu estou nas nuvens, flutuando, não sinto dor, não tenho enfermidade no meu corpo, eu não tenho angústia, não tenho sofrimento, não tenho perseguição, eu não sinto mais fome. Não se iluda com isso. Porque nós somos seres humanos normais, mas regenerados
purificados, santificados para a glória do Deus vivo. Você vai sofrer tentações? Vai sofrer perseguições também. Lutas constantes. O inimigo vai se irritar ao teu derredor, mas o Senhor já colocou até anjos ao teu redor para guardar você. Amém. Essa é a promessa que nós temos. Essa é a segurança que nós temos, que nós estamos salvos. Quando a gente diz para uma pessoa: você quer aceitar Jesus para ser salvo? A pessoa não entende, não é verdade? Mas salvo do quê? Vai vir um temporal? Né? O que vai acontecer? Você vai estar salvo do juízo eterno, da condenação eterna, de viver lá no Hades, no inferno. Nós temos que explicar para as pessoas o que significa ser salvo. Segundo, a encarnação de Jesus Cristo. João 1,14. Quem achou pode ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! E o Verbo se fez carne. Essa frase aqui, na verdade, o livro de João, ele começa como se fosse uma filosofia, uma poesia, tá? E ele diz, esse verbo aqui é como se o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então tem muito do grego assim, né, entre as palavras, mesmo que no português a gente vê, por exemplo, verbo. A palavra verbo significa palavra, como se eu dissesse, algumas bíblias já tem dizendo, né, e o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, mas ele literalmente quer dizer o seguinte, ele está apontando para Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a expressão de Deus. Vocês lembram do texto que eu disse, Deus está montando um texto, ou seja, como que a gente escreve um texto? Com palavras, não é verdade? A gente escreve um texto com palavras. E ele está dizendo, olha, que as palavras, ou a palavra, essa verdade, esse verbo, se fez carne, se materializou. O que Deus expressou. Se fosse eu escrevendo uma história, eu estaria escrevendo com minhas palavras. E olha que quando eu olho para a minha frente, essas palavras se materializam, se tornam ser. E esse ser, quem é? É Jesus. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, veio do céu, nasceu por uma virgem, se fez carne e habitou entre nós humanos, cheio de graça e de verdade. Ou seja, cheio de presentes para as nossas vidas, cheio de maravilhas para as nossas vidas. Isaías disse que o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz, cheio de graça. Aleluia, Jesus. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Você quer um amigo maravilhoso? Faz maravilhas na tua vida. Quantos milagres Jesus já fez na tua vida? Maravilhas são coisas extraordinárias, coisas que o humano não tem condições de fazer, que o médico não pode fazer. Você ora, você vê Deus fazendo, uma pessoa paralítica andando, um outro ressuscitando, a pessoa que não enxerga voltar a enxergar. Isso é maravilha de Deus. Maravilhoso, Conselheiro. Quantas vezes nós nos deparamos com tanto sofrimento e angústia da alma e pedimos assim, que queríamos tanto. Esses dias alguém pediu para mim, disse, ai pastor, eu só queria alguém para me deitar no colo e conversar. Eu digo, se ajoelha onde você estiver e conversa com teu amigo Jesus. Amém. Conversa. Porque muitas vezes eu não vou entender o que você está passando na tua alma de verdade. Mas Ele vai entender o teu sofrimento, a tua aflição. E o Consolador que Jesus disse, eu vou enviar para vocês o Consolador. Ele vai consolar e sarar a tua alma. Aleluia. Conselheiro, Deus forte. Não há ninguém que vença Deus. Jamais. Você pode estar na maior batalha da tua vida, mas Ele se coloca na tua frente
Ele não e jamais será derrotado. E Ele guerreia por você, por tua causa. A aflição da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, os inimigos que se levantarem contra ti, Ele está na frente como um guerreiro de batalha e vence todas as batalhas. Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, é do Senhor os céus, é do Senhor a eternidade, e só vai entrar lá quem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Não tem atalhos, amados, não tem atalhos. Não adianta chegar e dizer, olha, mas eu conheço ali uma janelinha lá nos fundos, vamos pular e vamos entrar. Não tem atalho. Ou você vai por Jesus que é a porta, Jesus que é o caminho, Jesus que é a verdade, Jesus que é a vida, ou você não entra, tem que ser por Ele. Aleluia. Através dele. Aleluia. Glória a Deus. Não tem atalho. Oh, Deus de maravilha. Aleluia. E por isso ele diz, né? 1,14, ele fala, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, de verdade, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Muitas pessoas estão procurando outros caminhos, estão procurando outras verdades que se tornam inverdades, mas Jesus Cristo é a verdade. Eu não posso me enganar jamais. E Ele se apresentou a nós como o unigênito de Deus, o único de Deus, o único que podia salvar, o único que podia tirar o homem do lamaçal do pecado, o único que poderia tirar o homem da sua cegueira espiritual, da destruição da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. É Jesus, somente Jesus. E a expiação, aleluia, em Romanos capítulo 3, versículo 25 ao 27, eu não coloquei ali, né? Pulou. Se não me engano, Romanos, estava lá. Alguém quer ler para nós? Deus o ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Amém. Então, na minha versão diz, né, que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde pôs a jactância, foi de tudo excluída porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, ou seja, a expiação do Senhor Jesus Cristo, né? Não foi através, né? Não foi por obras, ou porque nós fazemos alguma obra, não é também através da lei. A lei é para a obediência, para expressarmos a nossa obediência a Deus. Quais são as leis? Nós conhecemos as leis dos 10 mandamentos. Mas toda a palavra é lei de Deus para nós nos mantermos firmes na presença de Deus. Então não é mediante a lei é para realmente dizer assim, olha, eu como salvo em Jesus sou assim, então tenho que proceder dessa maneira, tá? E as obras, nós temos que testificar de Deus através das nossas obras, ajudando as pessoas. Então a obra não salva, a lei não salva, quem salva é Jesus. Mas eu preciso viver debaixo da lei e efetuando obras para mostrar que eu sou salvo em Jesus. Amém, amados? Amém. Todos entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. E a universalidade do Evangelho, Mateus 24, 14.
vocês, então virá o fim. Amém? Então, nós precisamos, como igreja, testificar desse evangelho. Não é que a palavra de Deus, então, virá o fim. A gente sabe que muitas nações, lugares longínquos, já conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas é necessário que nós, como igreja, cumpramos essa missão de que nós temos que, cada casa, lugares, bairros, cidade, continuarmos a nossa missão de igreja falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é a universalidade do Evangelho. Pregar a todo mundo. Não somente eu, mas toda a igreja. E aonde estiver a igreja do Senhor, ela tem essa obrigação de dar continuidade, porque faz parte do projeto do nosso Deus. Daí então, todos já ouviram? Com certeza acreditamos que sim, a não ser um bebezinho que nasceu agora, mas até ele, de repente, ouviu da sua mãezinha enquanto estava na barriga, orando por ele, e essa criança já vai nascer influenciada pelo Evangelho, porque com certeza essa mãe já vai levar essa criança a Jesus. E outras pessoas que de alguma forma já ouviram Deus, mesmo sendo idólatras, mas elas ouviram falar de Jesus através do sacrifício de Cristo. Jesus veio para salvar o mundo. Então, amados irmãos, nós temos que dar continuidade. Você e eu necessitamos sempre convidar alguém para estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. A gente sabe que não é fácil. Eu sei por mim, eu sei pela minha casa. Não é fácil. Mas nós temos que continuar orando, buscando, pedindo ao Espírito Santo e falando para outras pessoas também. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo presente dele na nossa vida, que é Jesus. Um Jesus que não nos desampara. Um Jesus que não nos despreza. Um Jesus que não nos critica. Um Jesus que não zomba de nós. Um Jesus que, quando nos vê cansados, sobrecarregados, ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados. Será que você não está cansado, minha amada irmã, meu amado irmão, de tantas lutas na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, de ver tanto sofrimento neste mundo? Será que você não está cansado? Vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nosso alívio é Jesus. A nossa força é Jesus. Nós precisamos nos agarrar nele, ainda que todos desistam. Não desista você jamais, porque ele está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. E te agradecendo, Senhor, por essa noite, por esse culto. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por Tua manifestação gloriosa no meio de nós, Pai. Nós cremos no Teu operar, no Teu realizar. Eu agradeço a Ti, Senhor, por todos os dias das nossas vidas, Pai. Ó Deus amado, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão, pela nossa água, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Paizinho querido. Nos levanta aqui como igreja, uma igreja missionária, Betel missionária, Pai. Que possamos ganhar vidas e mais vidas para Ti, Senhor. Oh, meu Deus, que esse rebanho se encha. Não somente, Senhor, e nós necessitamos da Tua presença, mas de vidas, Pai, nós queremos neste lugar, Pai. Que se convertam mais e mais e que não desistam jamais, que permaneçam fiéis a Ti até a Tua volta, Jesus amado. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, como foi lido aqui no Salmo 46, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, destrói, Senhor, tudo que se levanta contra a Tua igreja aqui neste lugar, meu Deus. Aleluia, o Senhor tem provado a sua fidelidade para conosco, quando diz, aleluia, aleluia, Deus, Tu és o nosso Deus, aleluia, que nossos lábios sejam para glorificar o Teu nome sempre, eternamente, Pai. Oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, Jesus. Vamos louvar mais um louvor para encerrar, meus amados, em nome de Jesus.